Oi, gente, tudo bem? Tô vendo que todo mundo começou a entrar, né? Que bom ver vocês de novo aqui. Hoje o tema vai ser aquele que muita gente tá assim super preocupado, né? Que é gestão financeira. Oi, Márcia querida. Oi, tudo bom? Oi, Vinícius. Oi, Mariana. Oi, Dê. Oi, Anderson, tudo bom, gente? Eu vou chamar aqui. Oi, Eliana, saudade de vocês. Eu vou chamar aqui o Zé, tá? Quando ele entrar, eu vou apresentá-lo. Grande parceiro, saudades, Márcia, demais. Não vejo a hora da gente voltar a trabalhar. Vou chamar aqui o Zé. Saudade, Mariana, que saudade do mercado. Zé entrou. Oi, Oi, Zé! Tudo bem? Dudu, tá me ouvindo direitinho? Eu tô. Vocês estão Ótimo. ouvindo, gente? Zé e eu também. Tá tudo bem aí? O Vocês som estão tá bom. escutando? O som tá bom. Tô ouvindo sim. Ótimo, ótimo. Show. Então vamos começar, né, Zé? Vamos sim. Oi, Douglas. Tudo bem? Oi, Anderson. Então tá tudo show, né? Vamos começar, né, Zé? Porque a gente só tem uma hora. A É, gente sabe que é um tema importantíssimo. Tá todo mundo aqui super preocupado com a questão financeira, né? E é um tema que a gente tem muitas perguntas e amanhã vamos começar nosso lockdown, então aí é que as pessoas estão muito preocupadas, né? Olha aí, Zé, estão te elogiando, te chamando de bonitão, ó. não é, rapaz? O Márcio Zé é casado. Pois é. E ela também. Vamos lá, Zé, vamos começar, né? Porque aqui a gente só tem uma hora. Eu já aprendi, gente, a salvar a live. Graças a Deus eu aprendi. Eu não sou tão tecnológica, mas estou agora me adaptando a esse novo mundo. Já baixei o aplicativo, depois a nossa live vai estar salva lá. Zé, então vou começar te apresentando, tá? O Zé Maria, gente, ele é um grande parceiro, é um cara inteligentíssimo. Nem tanto. Zé é é sim. O Zé é contador, é empreendedor. Eu sou cliente dele, da empresa dele, há muitos anos. Eu sou muito grata. A equipe dele é sensacional. E o Zé é contador, empreendedor, professor, palestrante. Zé, muito obrigada por você ter aceito o meu convite e trazer luz para as pessoas. Porque é um momento que todo mundo está cheio de dúvida, está todo mundo muito preocupado, como que a vida vai ficar, como que os negócios vão ficar. Eu quero deixar claro que essa live ela não é só para os empresários da moda. Essa live é para todo empreendedor, todo empresário que precisa de uma dica, de orientação. Às vezes a gente tem as pessoas que cuidam do financeiro, né, Zé? Mas Sim. elas não têm tanto conhecimento, um conhecimento tão profundo, uma expertise tão grande como você tem, como alguns profissionais da sua área têm na questão da gestão. Porque a gente sabe que gestão financeira não é só alimentar o fluxo de caixa, é dar um norte para as pessoas, é Sim. aconselhar as pessoas o que elas devem fazer para manter o negócio. Zé, eu vou começar as perguntas. Você quer falar alguma coisa sobre você, sobre a sua empresa? Então, primeiro lhe agradecer a oportunidade, né, da gente estar aqui batendo esse papo, tá certo? E aí, só Ah, complementando o que você disse, sou contador, tá certo? Minha empresa é a Sete Contabilidade. Sou professor lá da Unifamet, do curso de Ciências Contábeis. E também, estou aqui à sua disposição, tá certo? Vamos tentar achar as respostas para as suas perguntas, que tenho certeza que não vão ser fáceis, mas vamos tentar. não, são sim, Zé. Zé, vamos lá. Antes, gente, da gente começar a falar da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, vamos começar a falar um pouco de gestão geral, de uma Uhum. coisa geral, um parâmetro assim, geral do negócio financeiro. A Márcia está pedindo para eu mostrar mais o meu rosto. É, Melhorou, gente? vou afastar um pouquinho, tá? Agora, melhorou, Zé? Tá, melhorou um pouco. Não, não, Melhorou, né? não, melhorou. Não? Não.
Agora. Não, tá piorando. Tá piorando? Tá porque a câmera tá se aproximando e tá... E agora? Tá pegando assim, ó, daqui pra baixo. É? É. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Enquanto você ajusta aí, mandar aqui um alô, o pessoal tá entrando aqui, né? Mandar um alô aqui para Dona Odete, que é minha sogra, tá aqui acompanhando. A Keila, que é minha cunhada, tá aqui acompanhando também. Minha esposa também tá acompanhando, a Regilane. Ainda bem que ela conhece a Márcia, hein? Eu dizendo que a Márcia tava... que a Márcia tava te chamando de bonitão. Ó, a Márcia tá pedindo aqui pra eu descer a câmera. E agora, Márcia? Melhorou, Zé? Não, agora foi piorar, porque agora tá pegando dá quase do teu nariz para baixo. Eu acho que talvez tenha que afastar um pouquinho. Fazendo uma gambiarra aqui. E agora? Uai! E agora? Não. Eu acho que e tá agora? Pronto aí. Aí tá, melhorou. Melhorou, né? É, melhorou. Pronto, posso começar, Zé? Posso? Oi, Regina. Oi, Marcelo. O Marcelo é que me diz se eu tô bem ou se eu não tô. Marcelo, me fala se eu tô bem aqui, Marcelo. Agora. Tá bom? Melhorou, né? Melhorou. A Keila tá dizendo pra eu afastar. E agora? Tá, agora melhorou. Tá pegando mais o teu rosto. Tá. Engraçado, né, Zé? Pra mim aparece... o Marcelo disse que eu tô ótimo, então eu tô ótimo. Pra mim aparece normal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos nós. Zé, muitos empresários reclamam, não nesse momento, que vendem, tem um bom faturamento, mas que no final do mês não sobra nada, não consegue tirar o Prolabore, né? Para quem não sabe, Prolabore é o salário do dono, né? Depois do lucro líquido, ele tira... Porque eu aconselho, Zé, as pessoas, os meus clientes, a tirarem o Prolabore depois que eles tirarem o lucro líquido, né? Porque senão vai confundir. Não, então, não, assim, na verdade às vezes eles confundem o lucro líquido com o Prolabore, aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Vamos lá. E dissesse quais são essas causas, por que as pessoas reclamam tanto, que vendem, mas que não sobra nada, não consegue tirar o Prolabore. Pronto. Então vamos lá. Vamos diferenciar aí, a primeira coisa, né? Diferenciar o Prolabore da distribuição de lucro. O Prolabore nada mais é do que o salário do dono, tá certo? Ele está lá dentro, está trabalhando, está administrando a empresa, está comprando, está vendendo. Então ele faz jus ao salário dele, como inclusive o funcionário, certo? E isso é um valor, tá? Isso aí, o valor do Prolabore é algo que ele tem que fixar, tá certo? É um valor fixo que todo mês ele vai retirar para poder ele se manter. E a distribuição de lucro, aí já é uma outra coisa. A distribuição de lucro é quando a contabilidade ela aponta, tá certo? Nós temos as receitas, nós temos as despesas. Então, essa diferença, quando ela é positiva, a gente dá o nome de lucro, tá certo? Isso falando uma linguagem bem simples, né? Porque se a gente for entrar aqui em termos acadêmicos, aí não adianta. Então, vamos falar numa linguagem bem simples. Zé, assim, só te cortando rápido. As pessoas que estão aqui, algumas, elas são gerentes de loja, pessoas que trabalham, né, como supervisores de gerente. Então, quanto mais simples for a linguagem, melhor, né? Então, pronto. Então, assim, para simplificar, o que é o lucro, né? É a diferença entre aquilo que eu recebi menos aquilo que eu gastei, tá certo? Para ser bem simples. Quando esse número ali é positivo, nós temos lucro. Quando ele é negativo, nós temos prejuízo. Então, o que acontece? Então, quando a contabilidade, ela ao final de um determinado período, seja mensal, seja trimestral, semestral, ou mesmo anual, que normalmente é quando nós fazemos a contabilidade de uma empresa, quando ela aponta, olha, a empresa ela deu lucro. Então, ali, daquele valor é que o sócio ele vai poder retirar uma parcela daquele lucro para ele, tá certo? Que é uma coisa totalmente diferente do que é Prolabore, tá certo? Prolabore é um valor fixo que todo mês ele tem que tirar. Já o lucro não. O lucro ele pode estipular períodos durante o ano onde ele vai retirar esse valor, tá certo? De acordo com o que a contabilidade apontar, se houve lucro ou prejuízo, tá certo? Agora, adentrando no fato de muitos venderem, e aí no final do mês
não ter dinheiro, né? Isso aí é uma das coisas mais comuns que a gente escuta, tá certo? De vários e vários empresários. Olha, eu vendo, e chega ao final do mês e eu não tenho dinheiro, tá? Então, eu vou apontar aqui alguns fatores. Pode estar acontecendo um deles, dois deles, podem estar acontecendo todos eles ao mesmo tempo, tá certo? O primeiro deles, tá? O primeiro deles, está havendo aí uma mistura, uma confusão entre as contas da empresa com as contas do sócio, tá certo? Isso em contabilidade a gente chama de princípio da entidade, certo? Que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de contabilidade. É que o que é do sócio, o que é da empresa, tá certo? Não se misturam. Então, o sócio, tá certo? Os empresários, eles têm essa tendência de misturar, tá certo? Então, muitas vezes a gente pega um extrato bancário da empresa, aí a gente começa a ver, tá certo? Pagamento de cartão de crédito do sócio, pagamento de colégio dos filhos do sócio, pagamento de supermercado, tá? Então, assim, tá? As despesas pessoais estão misturadas com as da empresa, tá certo? E aí, no momento que você faz isso, você começa a perder o controle, tá certo? Você começa a chegar ao final do mês justamente com essa sensação, olha, eu vendi, cadê o dinheiro, né? Na verdade, você já usufruiu desse dinheiro. Daí pode surgir uma outra pergunta, mas tá, o empresário dizendo, tá, mas aí eu não tenho direito a retirar? Tem, você tem direito, tá certo? Só que aí, a primeira coisa que você tem que fazer é estipular um valor, tá certo? Estipular um valor que a empresa possa suportar, pagar, tá? Segundo, estipular uma data de pagamento, tá certo? Você não ficar todo dia, toda semana tirando dinheiro, descapitalizando a empresa, tá? O ideal é que você fixe uma data, como também você tem a data de pagamento dos seus funcionários, né? Todo dia 5 você não tem que pagar o funcionário. Se você paga a quinzena ali entre o dia 15 e o dia 20, também você está pagando a quinzena. Então, estipula mais ou menos aquela data ali entre o dia 15 e dia 30 para você tirar o seu prolabore, tá certo? E outra coisa, é você ter contas separadas. O que é da empresa, tá certo? A conta da empresa é para movimentar a empresa. E o que é a sua conta é para movimentar as suas contas. Então, chegou o dia 15, chegou o dia 30, então você faz uma TED, tá certo? Um DOC, da conta da empresa para a sua conta e pronto. E aquele dinheiro ali é o que você vai ter que, digamos assim, se virar com ele para pagar suas contas e se manter durante o mês. É como se você fosse um funcionário. Se você fosse um funcionário de uma empresa privada, né, se você não fosse empresário, você estaria se virando com aquele salário. Então, você como empresário também tem que se manter com o seu prolabore. Lógico, se a empresa pode pagar mais, beleza, mas se não pode, você tem que aí talvez trazer o seu padrão, tá certo? Digamos assim, o seu padrão de vida pessoal, adequar ele para o que a empresa pode lhe pagar. Ok? Esse é um dos primeiros fatores, é uma das coisas que a gente mais observa. Tá? Segundo ponto, que a gente também, tá, grande, que a gente observa muito, a falta de controles financeiros. A empresa ela não tem nenhum tipo de controle financeiro, nada, tá certo? Nenhuma planilha, nenhum sistema, tá certo? Então, se faz necessário, tá certo? Um controle mínimo, tá? E aí a gente pode, mais para frente, indicar alguns controles, tá? Então, a gente só consegue mensurar alguma coisa se a gente conseguir controlar. É um princípio da própria ciência contábil. A gente só consegue mensurar se a gente tiver... E Zé, o próprio é a falhou, né? Zé, falhou um pouco. Tu pode repetir? Hã? Não ouvi. Não sei se todo mundo escutou. Só falhou que eu ia falar você falou que era do princípio, aí eu ia completar dizendo é o máximo do balance, é a máxima do balance scorecard, né? O que não é medido não é gerenciado, né? Exatamente. Então, se faz necessário que a empresa ela tenha um mínimo de controle, tá certo? Seja por uma planilha do Excel, mas se faz necessário esse controle, tá certo? Logicamente que se a empresa dispõe de recurso, o ideal é que tenha um software, tá certo? Que
dê essa, digamos assim, essa capacidade de gerenciamento dos números da empresa, tá? Então, o segundo ponto é esse, essa falta de controles financeiros. Um terceiro ponto, tá certo, que a gente observa também, é um descasamento, tá? Um descasamento entre o teu ciclo operacional e o teu ciclo financeiro. Vamos falar de maneira bem simples para as pessoas entenderem. Vamos colocar que hoje, né, hoje é 7, né, 7 de maio. Então hoje eu fiz uma compra, tá certo? Comprei mercadorias para a minha loja. O meu fornecedor, ele me deu 30 dias para efetuar o pagamento, tá? O que é que acontece? Coloquei a mercadoria na minha prateleira, só que ela, de imediato, ela não vai sair, ela vai levar alguns dias para sair. Então vamos supor que dia 10 eu consegui vender essa mercadoria. E aí a minha cliente chegou, pediu para passar no cartão de crédito e aí pediu para eu parcelar, sei lá, 2, 3 vezes, tá? Só que aí, o que é que acontece? Daqui a 30 dias, ou seja, dia 7 de junho, eu vou ter que pagar o meu fornecedor. E a primeira parcela das 3, se eu tiver vendido em 3 parcelas, tá certo? A primeira parcela só vai cair no dia 10 de junho, ou seja, tá havendo aí um descasamento entre os meus pagamentos e os meus recebimentos, tá certo? Tá havendo esse descasamento. E aí, como é que eu contorno essa situação? Com algo chamado capital de giro, tá certo? Aí a empresa, ela precisa de capital de giro. E quais são as duas formas mais saudáveis de uma empresa ter capital de giro, tá? A primeira delas é aporte do próprio sócio. É o sócio tirar dinheiro do seu bolso e colocar dinheiro dentro da empresa, tá certo? Para que ela tenha capital de giro. É uma das formas mais baratas. A segunda forma mais saudável é quando a empresa justamente ela apresenta lucro, tá? A empresa deu lucro, a contabilidade apontou, olha, nós temos lucro aqui. E aí o sócio, o que é que ele faz? Ele não retira aquele lucro, né? A gente falou que o sócio ele pode retirar o lucro da empresa, ele não retirar esse lucro, tá certo? Ele deixar esse dinheiro dentro da empresa para que possa movimentar, tá certo? São as duas formas mais saudáveis. Ah, eu não tenho dinheiro para aportar dentro da empresa e no momento a minha empresa, o lucro dela é muito baixo, não está conseguindo gerar capital de giro. Então aí a gente tem que recorrer aos bancos, tá certo? Aos bancos. Aí é procurar, talvez, linhas de crédito mais baratas possíveis, tá certo? Tentar evitar antecipações, porque isso às vezes a empresa ela cai num ciclo de antecipação que você não consegue mais sair, porque é todo tempo antecipando para pagar contas e aí o lucro, que já é muitas vezes pequeno, acaba sendo consumido por taxas, por juros, tá certo? Então, se você não consegue, tá certo? Se você não consegue gerar lucro suficiente num primeiro momento, então talvez seja interessante, você negociar com o teu fornecedor, tá certo? Um prazo melhor, para esticar ao máximo o pagamento e tentar antecipar o máximo de receitas, tá certo? Porque aí você casa esses dois ciclos e aí evita essa falta de capital de giro, tá? Então o terceiro ponto é esse, capital de giro, falta de capital de giro. Um quarto ponto, tá? Que pode ser causa dessa questão de preço, tá? Preço. Muitas vezes o empresário, ele tem a mania de calcular o preço no chute. Como é? Ele compra um produto por 100, eu vou vender por 200. É o markup, né, Zé? Exatamente. Eu vou vender por 200, tá certo? Estou botando aqui 100%. Só que aí o que acontece? Ele vendeu por 200, mas 100 ele já está comprometido, porque tem que pagar o fornecedor. Né? Daqueles 100, ele vai pagar outras despesas variáveis, como, por exemplo, comissão, vai pagar os tributos, tá? E aí o que sobra, né? O que sobra ele vai ter que remunerar toda a estrutura física dele, toda a estrutura fixa dele. Que aí entra aluguel, telefonia, energia, o próprio salário dele, tá certo? Os funcionários que não, a parte do salário dos funcionários que não é comissionada, que é fixa, tá certo? Então ele tem, e aí no final acaba não sendo suficiente para remunerar essa estrutura. Então ele tem que adotar uma metodologia, tá?
uma metodologia para calcular o preço dele, não ser no chute, tá? Claro. Uma vez que... A gente aqui na Ata Consultoria, a gente tem uma planilha que a gente avalia, né? A gente tem uma representatividade que a gente sabe que no setor de moda ou no setor de alimentos, todos os setores eles têm uma representatividade. Cada setor tem uma representatividade no faturamento. Uhum. Então, nós, aqui na Ata Consultoria, a gente também dá essa planilha, disponibiliza essa planilha para o nosso cliente, para que ele avalie, no final da competência, no final do mês, ele avalie quanto representou o marketing, o custo ocupacional, que é aluguel, condomínio, fundo de promoção. Sim. Para ele poder criar, como a Geva aí falou, o DRE, para ele saber quanto resultou, para ele criar, saber quanto que ele vai tirar o Prolabore, já que não existe nenhum direcionamento. O Prolabore é R$2.000, o Prolabore são 5 salários mínimos. Não existe, né, Zé? Esse direcionamento, né? O Prolabore fica a cargo do cliente. Sim. Do empresário, né? O salário dele, que vai determinar ele, logicamente, que dentro da capacidade de pagamento da empresa, né? A capacidade de pagamento da empresa, exatamente. Zé, a gente já tem aqui uma pergunta, mas eu vou deixar para o final, tá certo? Ok, a primeira pergunta, Zé. Ok. Mas só complementando, que pode ter ainda um outro fator, tá? Mas esse é um pouco mais, ele acontece mais em prestador de serviço. Quem é comércio é difícil acontecer, que é o caso da inadimplência, né? Comércio normalmente vende no cartão de crédito. Então quem vende no cartão de crédito, a inadimplência é zero, porque a não ser que a operadora quebre. Mas quem é prestador de serviço corre o risco de tomar calote, né? E aí é um outro fator também que você vender, e aí no final do mês não ter dinheiro, né? Porque você, infelizmente, acabou não recebendo. Basicamente são esses pontos, tá certo? Que a gente tem observado que tem gerado essa frustração no empresário. Dele vender, e no final do mês ele não ter aquela sensação de ter o dinheiro sobrando para ele, né? Mas vamos lá. Zé, para a gente entrar na outra pergunta, eu queria só que tu me dissesse uma coisa. Assim, com a tua experiência, tu acha, porque eu já vi que tem vários empresários aqui, tu acha que o Prolabore, ele tem que ser retirado, fez todo o DRE, fez todo o fluxo de caixa, quanto foi que eu vendi, quanto que eu paguei de CO, que é o custo ocupacional, aluguel, condomínio, fundo de promoção, folha de pagamento, comissão, marketing, ICMS, tudo, perdas, tudo. Ele tirou tudo. Viu ali quanto foi que deu o lucro líquido dele. Qual o momento que ele tira o Prolabore? Quando ele faz tudo, ele coloca antes. Ou depois do fluxo de caixa ou antes de chegar no lucro líquido? Não, aí nós temos dois momentos. Nós temos duas situações que a gente falou. Nós temos o Prolabore e nós temos a distribuição de lucro. O Prolabore, ele tem que se fixar um valor e colocar lá dentro das despesas fixas dele, tá certo? Então a empresa tem que remunerar o sócio. O salário dele, o salário do sócio tem que estar garantido. Agora, o ideal é que todo mês, tá certo? Todo mês ele gerencie, tá certo? Principalmente junto à contabilidade, porque a contabilidade é quem vai apontar com uma precisão maior qual o valor do lucro da empresa. Então, uma vez que ela apontar, se ela estiver sendo feita mensalmente ela vai apontar o lucro da empresa. Então, ele pode estipular um percentual, tá certo? Além do Prolabore, que ele pode tirar da empresa, tá certo? De dividendos. Inclusive, o dividendo, a distribuição de lucro, tá certo? Ela é isenta tanto do imposto de renda quanto é isenta do INSS também. Então, ele é um valor que ele vai poder retirar, vai lançar no seu imposto de renda lá na fichazinha de rendimentos isentos. Então, ele não vai pagar mais nenhum centavo de imposto de renda, diferentemente do Prolabore, que o Prolabore é uma receita tributável. Então, quanto maior o Prolabore, maior o imposto de renda que ele irá pagar. Tá certo? Então, o que eu aconselho é que se tire, tá certo? Uma vez que a contabilidade apontou, olha, você teve tanto de lucro, então ele fixa um percentual. Não retira, tá certo? Não tenta retirar tudo, por quê? É uma máxima também que eu aprendi. Que uma empresa, ela consegue viver um certo tempo sem lucro, mas ela não consegue viver sem caixa, tá? Se você quiser
Eu conheço várias empresas que estão há vários meses, até anos, trabalhando no vermelho. Tá certo? Então ela consegue sobreviver. Como? Vai pedindo dinheiro emprestado a um, pega financiamento com o outro e vai. Tá? Mas no momento em que você tirar o caixa dela, você sufocar, você estrangula ela de imediato. Ela dura poucos dias. Tá certo? Então, é interessante que no momento do empresário tirar esse lucro, ele estipule um percentual. Tá certo? Para que o restante fique dentro da empresa, para que possa oxigenar ela e ela dependa cada vez menos, tá certo? Ela possa gerar capital de giro e ela possa depender cada vez menos de antecipações, de empréstimos, tá certo? Porque o teu lucro, boa parte dele está indo nisso. Quando você antecipa receita junto a cartão de crédito, o cartão de crédito vai consumir ali um percentual, tá certo? Se você pegou o dinheiro emprestado, o banco também vai te cobrar juros. Então, eu tenho visto também... Se antecipar cartão, a taxa já é quase o dobro, né, Zé? Se você tem uma negociação de 3%, se você antecipa, vai mais de 5%. Exatamente. Né? Aí o teu lucro vai praticamente todo embora, tá certo? Então, interessante é que, principalmente se for uma empresa jovem, uma empresa que está começando, que o sócio ele tire o mínimo possível para que a empresa vá gerando lucro, vá gerando capital de giro, ela vá se oxigenando, e aí quando ela tiver, digamos assim, caminhando com seus próprios pés, aí sim ele pode começar a aumentar esse percentual de retirada de lucro, tá certo? E é preciso também que ele tire, até mesmo porque, né, o empresário ele não vai abrir uma empresa para estar fazendo caridade. A pessoa que abre uma empresa, ele quer lucro, tá certo? Mas ele tem que também saber tirar o lucro para que não venha a destruir o empreendimento dele. O Zé, a próxima pergunta era quais medidas o empresário pode adotar para reverter essa situação. Mas aí você deu algumas dicas já, né? Fazendo esse acompanhamento através das ferramentas de gestão, DRF, de caixa, é isso? É uma delas, né? Nesse momento de crise, tá certo? Que a gente está vivendo, a principal medida, tá? Aliás, tem uma medida que essa é essencial, que para todos os meus clientes eu tenho conversado, tá certo? É manter a calma, tá certo? Eu sei que é difícil para todos nós, ninguém está isento disso, eu estou sofrendo porque, tá certo? A gente está vendo clientes nossos... Eu também estou sofrendo por mim, pelos meus clientes. A gente está vendo o nosso faturamento cair e as contas se manterem, né? Então, ter calma, tá certo? Tenha calma, evita também estar... assim, entrando na imprensa, porque só o que a gente vê na imprensa é notícia ruim, né? Então... A gente imprensa, né? Você está falando? Ah, tá. É na imprensa, né? É na imprensa, né? Que a gente entra, a gente só vê estatística, morreram tantos hoje. Você já deixei de seguir um monte de Instagram, um monte de coisa que vai me deixar, tá? Pois eu prefiro levar a energia, né? Porque aí a gente vai ficando cada vez mais ansioso, vai batendo aquele pânico, e aí, quando o medo toma de conta da gente, aí o racional vai embora, né? E a gente precisa, nesse momento, de tranquilidade e agir com racionalidade, tá? Então, assim, a principal medida que você pode tomar nesse momento é preservar o seu caixa, tá? E aí, preservar o caixa de todas as formas. Então, a gente pode adotar algumas medidas nesse momento. Quais são elas, tá? Tá todo mundo, eu costumo dizer que tá todo mundo no mesmo barco. Então, está todo mundo, nesse momento, aberto para qualquer tipo de negociação. Tá certo? Então, fornecedores estão abertos para negociar prazos, negociar descontos. Tá certo? Então, algumas medidas. Se você tem funcionários e a sua loja está fechada, né, porque está funcionando dentro de um shopping, ou então está funcionando num sistema de delivery e as suas vendas caíram, então, uma das medidas é você dispensar o máximo de funcionários. Quando eu falo dispensar, não é demitir. É você colocar nos programas assistenciais do governo, tá certo? Porque o governo está aí com 2 programas. Aliás, é um programa só que ele tem 2 modalidades, que você pode suspender o funcionário ou pode ele pode trabalhar de maneira parcial, tá certo? Então, adotar uma...
são as medidas 926 e 937, né, Isso, Zé? exatamente. São as E MPs a 927. Sete já colocou assim, um monte de explicação sensacional, aquele post, viu, Zé? Porque quem não entende nada, a partir daquele momento que lê, vai entender tudo, né? Exatamente. Hoje eu estava com uma empresária e falei, dei todos os passos para que ela possa minimizar nesse momento, né? Para que a empresa dela possa respirar, oxigenar e ter fluxo de caixa, né? Exatamente. Então, uma das primeiras medidas é essa, porque aí você já vai ter um alívio na tua folha de pagamento, tá certo? Outra medida também, o governo está prorrogando uma série de tributos. FGTS ele já prorrogou, Simples Nacional ele já prorrogou, PIS e COFINS ele já prorrogou, tá certo? Então é usufruir desses benefícios, porque ele está te dando a possibilidade de você recolher boa parte deles no segundo semestre, sem juros e sem multa. Então é outra medida que você, se você tem algum caixa, tá certo? Não vai pagar os tributos agora não, deixa para pagar no segundo semestre, tá bom? E se você tem caixa, se você talvez seja alguma atividade que, digamos que você esteja, sei lá, seja um mercantil, você está aberto, está funcionando, você está vendendo, você está gerando receita, você tem caixa, aproveite também a oportunidade, tá certo? Use esse dinheiro, se esse dinheiro está sobrando, que seria o dinheiro para pagar o tributo, aplica, faz uma aplicação de curto prazo, lá na frente, quando você resgatar, você vai pagar o tributo e ainda vai sobrar um rendimento, entendeu? Então, posterga o máximo de tributos. Outra coisa que você pode fazer também, aí é renegociar com os teus custos fixos, principalmente aluguel, tá? Senta com as imobiliárias, tá? E aí, elas estão, digamos assim, elas estão precisando também renegociar, né? Então, como eu disse, tá todo mundo no mesmo barco. Então, senta com elas e propõe, tá certo? Propõe logo uma isenção. Olha, eu queria uma isenção aí 2, 3 meses. Logicamente, dificilmente alguma delas vai aceitar. Mas você já entra com a cartada bem alta, para quê? Para depois você possa negociar uma situação melhor. Tipo, não posso te dar isenção não, mas eu vou te dar um desconto aqui de 40%, 50%, pode ser? Pode, já é uma coisa, já alivia. Ou então, não tenho condição de dar desconto nenhum não. Então pronto, então o que você faz? Você vai pegar esse aluguel, tá? Então tu vai postergar, tu vai pegar esse aluguel, 2, 3 meses, que a minha empresa ficar fechada, e aí parcela aí no segundo semestre também, sem juros e sem multa. Aí eu vou pagando, quando uma coisa normalizar, eu pago do mês e uma parcela daquilo que ficou atrasado. E aí você vai preservando o teu caixa, tá certo? E nesse momento é como eu disse, a empresa ela sobrevive sem lucro, mas sem caixa ela vai morrer instantaneamente, tá? Outras coisas e outras medidas que você pode tomar também para reduzir o teu custo, tá certo? As operadoras, se você tem um certo custo com telefonia, aperta elas, tá? Liga para elas e diz, olha, meu plano tá caro, eu estou aqui com uma concorrente de vocês, tem um outro plano aqui similar. Pode conversar que vocês vão ver que elas vão oferecer uma coisa similar, tá certo? Um plano similar, com um desconto bem interessante. Outra coisa também que pode ser adotada, que eu inclusive adotei lá no escritório, antes mesmo da crise, foi a questão de banco digital, tá? Porque a minha cobrança antes era por um banco grande, e ainda tenho conta lá, não fechei não. Mas eu estava pagando mais de R$300 de tarifa. Teve meio de chegar a quase 400. Se você multiplicar isso por 12 meses, olha, dá quase 5 mil reais no ano, né? Olha aí, 5 mil reais já daria para eu, no final do ano, tirar, né? Já dá quase uma viagem para eu fazer, né? Então, foi que eu fiz. Viajar com a esposa. Então, quando eu migrei para o banco digital, tá certo? Eu coloquei toda a minha cobrança lá, porque lá eles não me cobram um centavo por cobrança bancária, não me cobram nem um centavo por transferência, e aí eu consegui reduzir aí de 350, 400 reais de tarifa para 100 reais por mês. Então já tive aí uma economia de entre 200 e 300 reais, entendeu? Então são essas pequenas coisas que você pode ir adotando, você pode ir negociando. Né, 200 ali, 300 ali, 150 ali, com você vai estar com diferença, né? E no final do mês isso vai te gerar uma economia significativa. E são coisas, tá certo? Que você pode adotar agora e mantê-las, tá certo? Não é porque nós estamos em crise que você, quando a crise passar, você vai abandonar, não. Não, pelo contrário. Você tem que estar gerenciando todo o tempo essas premissas, ok? Isso mesmo. Zé, dá mais uma dica aí pra gente como é que
as pessoas podem... Gente, deixa eu falar uma coisa, vocês têm que botar um coraçãozinho pra gente aí, pra essa live bombar, viu? Não esqueçam não, o coração, tem que fazer o marketing, né, Zé? Com certeza. Zé, esse tema é extremamente importante, as pessoas precisam... Assim, há males que vêm para o bem, né? Eu tenho conversado muito com pessoas e elas me pedindo orientação financeira. Então, apesar de tudo que está acontecendo, eu acho que as pessoas vão ter outro olhar para a empresa em relação à gestão financeira. Sim. E é muito importante, como você falou, quem não tem fluxo de caixa agora fica meio perdido. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? Então é importante ter essa orientação. Dá mais uma dica aí, como a gente pode separar as finanças pessoais da empresa? É aquela dica que você deu, fazer a programação do pagamento, colocar o prolaboriante, mas tem mais alguma dica que você pode dar para a gente? Peraí, o som tá ruim, repete aí. Dica de? Separar as finanças pessoais da empresa. Sim, dica, né? Bom, isso aí é um pouquinho, assim, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer algum trabalho na área financeira, tá certo? Na empresa, a gente muitas vezes tem que adentrar nessa questão, muitas vezes é pessoal, e aí o sócio muitas vezes não quer, né? Mas, assim, é uma premissa que se faz necessária, a separação das finanças da empresa, das finanças do sócio. Então, vale aquilo que eu falei no início, tá certo? Primeiro, fixar um valor que a empresa possa pagar, e aí você vai ter que ajustar suas contas pessoais, tá certo? Aí você também tem que ter um controle financeiro pessoal, certo? Seja através de uma planilha, seja através de um software, tá certo? Para você controlar, para que você saiba o valor das suas contas, para que você saiba quanto retirar da sua empresa, tá? E se a sua empresa não está conseguindo te remunerar pelo tanto que você desejava, ou pelo tanto que você queria, aí você vai ter que adequar a sua realidade pessoal. Você vai ter que também otimizar os seus gastos, como eu, por exemplo, aqui eu fiz um exemplo pessoal, tá certo? Eu tinha um serviço de streaming, né? Serviço que a gente assiste muito filme, série. Então eu pagava um valor mensal. Eu acho que era em torno de R$40, tá certo? Você multiplicar isso também por 12 meses, dá uns 480, 400 reais. Então eu troquei por um serviço similar, onde eu paguei, eu acho que, se eu não me engano, R$ 89,90 o ano todo. E um serviço tão bom quanto o anterior. Certo? Ou seja, eu não cortei um custo, eu otimizei. Isso, sabe o que eu fiz, Zé? Eu tinha uma operadora aqui, né? Que eu tinha praticamente todos os canais. Tudo que você imagina, todos os canais. E aí, eu comprei uma TV, uma Smart TV, que ela é nanotecnologia. Sei qual é. Que vai tudo pelo controle, né? Eu já tinha até te falado isso, vai tudo pelo controle. Aí, Gabi, eu não assisto muito TV. Direto nessa TV, Netflix. Eu pagando 400 e poucos reais só de TV a cabo, com telefone e internet. Ninguém aqui em casa usando. Você mesmo me falou do Amazon Prime, né? Tô com Netflix, o Amazon Prime, cancelei. Quer dizer, eu reduzi, e não reduzi só por reduzir porque, primeiro, ninguém estava usando. Segundo, a gente está no momento que a gente tem que repensar os nossos custos, os nossos investimentos. Eu estou gastando muito menos e a gente fica o tempo inteiro assistindo o filme no Amazon. Quando não tem no Amazon, tem no Netflix, está tudo certo, né, Fé? As pessoas precisam repensar suas questões, seus gastos financeiros também, pessoais, né, Fé? Exatamente. É por isso que muitas vezes chega a ser até delicado, né? Porque você está entrando na vida pessoal da pessoa. Mas, infelizmente, tem que fazer isso para poder você não estrangular o outro lado, que é a sua empresa, né? E você tem que preservar a sua empresa porque é de lá que você vai tirar a sua fonte de renda. E o que a gente quer é que a sua empresa cresça, tá certo? Gere mais lucro e com isso, logicamente, você enriqueça. Então, o primeiro ponto é esse. É você adequar o seu Prolabore, tá certo? O valor do seu Prolabore e a sua realidade pessoal. A partir daí, fixa uma data, 1 ou 2 datas no mês, passa a ter a sua conta também pessoal, e aí a empresa começa a transferir, começa a lhe pagar o seu salário como se fosse um funcionário, tá certo?
E aí, logicamente, a empresa dando lucro, a contabilidade apontando esse lucro, aí você estipula um percentual para que você tire mensalmente, bimestralmente, aí você pode estipular aí um prazo para a retirada desses valores. Tá bom. Zé, a gente só tem mais 16 minutos. E a gente ainda tem mais 3 perguntas, tá? Só para a gente controlar o tempo, né? As minhas lives são todas muito assim, cheias de discussões, né? Porque os temas são pancada. Agora, Zé, é o seguinte, vou te fazer 2 perguntas, aí tu pode responder no só, né? Assim, você até já falou, mas eu queria só que tu reforçasse assim, quais são os tipos de controle ou relatórios que o empresário pode aplicar para ter um controle financeiro mais eficiente. Aí depois me responde qual é a diferença que eu sei que você vai falar, de regime de caixa e regime de competência. Tá. Explicando o que é o regime de caixa e o regime de competência, tá? Vamos para bem simples. Digamos que eu fiz uma venda hoje, dia 7, tá? Vendi no cartão de crédito. Passei de uma vez para receber daqui a 30 dias. Então, esse valor vai cair ali entre o dia 6 e o dia 7 de junho na minha conta. É isso? Pelo regime de competência, a contabilidade ela já reconhece a minha receita hoje, tá certo? Ela reconhece que hoje eu tive uma receita. Pelo regime de caixa, o registro só vai acontecer somente no mês que vem. Quando o dinheiro ele cai. Mesma coisa acontece com pagamento. Se eu fiz uma compra hoje, a contabilidade ela já registra a compra hoje, tá certo? Ela registra o fato no momento em que ele ocorre, independente se houve pagamento ou não. Já o regime de caixa, não. O financeiro ele registra quando há a saída ou a entrada de dinheiro, tá certo? Então, existe essa diferença. Então, muitas vezes, acontece da contabilidade apontar que a empresa ela tem lucro, e aí você olha para o seu caixa e diz, cadê? Cadê esse dinheiro? É porque esse lucro ainda não se realizou. Ele está, muitas vezes, na forma de estoque, ele está, muitas vezes, na forma de contas a receber, tá certo? Então, basicamente essa a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência. Todos têm as suas qualidades, tá? Agora, em termos de controle financeiro, tanto pode ser feito em planilhas de Excel, como em softwares, tá? Existem planilhas excelentes, eu pelo menos tenho 2 aqui que são, assim, coisas espetaculares. Mas qual é o problema do Excel, tá certo? O Excel, se você for dar uma olhada na planilha, ela é toda linkada, cheia de fórmulas. Então, se você clicar no local errado, se você apagar uma fórmula daquela, pronto, a planilha todinha vai-se embora, tá certo? E você aí perdeu o seu controle. Então, eu não recomendo muito não, e também questão de praticidade. A planilha está ali no notebook e você só consegue acessar por meio daquele notebook ou por meio daquele computador. Se alguém estiver usando, você não consegue usar. Então, assim, não recomendo planilha não, tá certo? O que eu normalmente recomendo são softwares, tá certo? E existem excelentes softwares no mercado, muito bons, tá certo? E aí, muitos deles, eles trabalham tanto essa questão do regime de competência como do regime de caixa. Porque no momento que você está registrando, você está fazendo o registro num software desse, ele pergunta qual é a data da operação e qual é a data do pagamento. Então, ali, quando você vai gerar um relatório, aí ele sempre pergunta qual é a visão que você quer, pela data de entrada, pela data da operação ou pela data do pagamento, tá certo? E aí, em termos de relatórios, tá, que esses softwares geram, existem 2 relatórios que, para mim, são essenciais, tá? Um é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O que eu gosto de chamar fluxo de caixa? Porque na contabilidade nós temos também um fluxo de caixa, mas é uma coisa um pouco diferente. Fluxo de caixa o que é que eu faço? Eu alimento todo o meu sistema. Lá no escritório eu tenho um software que eu gerencio o financeiro. Então eu faço toda a projeção do mês. Eu lanço todos os pagamentos já previstos, de acordo com as datas do pagamento, e lanço também todos os meus recebimentos. Então o sistema ele começa a me mostrar dia a dia, tá certo? Uma projeção daquele saldo. Então eu tenho mais ou menos
eu sei mais ou menos como é que eu vou chegar no final do mês, se eu vou chegar com saldo positivo ou negativo. Então, se em algum dia aquele saldo ali está negativo, então ali eu já tenho que me preocupar, tá certo? Então, eu tenho que naquele dia ali, aliás, antes, negociar com algum fornecedor para ele postergar o pagamento, ou tentar negociar com algum cliente que ele antecipe, tá certo? Para que eu não fique no vermelho. O ruim é quando o empresário ele não tem esse controle, e aí que chega o dia do pagamento, que ele está lá, os boletos em cima da mesa dele para ele pagar, que ele olha para o saldo do banco, cadê o dinheiro? Né? O saldo está negativo, ou então é insuficiente. Se ele tivesse esse controle, ele já estaria se antecipando ao problema, já estaria se antecipando ao problema, tá certo? E procuraria uma solução, seja por meio da postergação do pagamento, seja através de antecipação daquele recebimento, seja através de pegando uma linha, um empréstimo junto ao banco, não sei, né? Esse é um relatório que para mim eu acho imprescindível, tá certo? E o segundo relatório que também os softwares eles dão é a DRE, tá certo? Essa também é imprescindível, que é a minha DRE é o que vai me dizer se ao final daquele período eu tive lucro ou tive prejuízo, tá certo? E aí uma DRE bem estruturada, tá certo? Separada, mostrando ali a sua margem de contribuição, os seus custos, separando o que é custo fixo, o que é custo variável, para que você tenha exatamente essa visão, tá certo? É imprescindível. Lógico que, se você tem a possibilidade de ter uma contabilidade bem estruturada, a contabilidade ela vai te fornecer inúmeros relatórios, tá certo? Inúmeros. Mas para um pequeno empresário, tem muitos desses relatórios que muitas vezes não fazem nem muita diferença. Muitas vezes é só para grandes investidores. Os relatórios que a contabilidade gera. Mas esses dois, tá certo? É assim imprescindível. Todo empresário, independente do tamanho dele, tem que ter a DRE e o seu fluxo de caixa projetado. Ok? Show. Aí, Zé, mais uma pergunta só rapidinha do fluxo de caixa, né? Porque tem duas perguntas. Como gerar o fluxo de caixa que você falou e o DRE de uma forma mais eficiente? Usando essa planilha ou o software ou os dois? Não, eu sou adepto do software, tá certo? Eu sou adepto do uso do software, tá certo? E hoje tem excelentes softwares que são na nuvem, tá? Que você, inclusive, muitos deles já estão migrando, inclusive, para o smartphone, tá certo? Então você consegue, eu mesmo tenho um software que eu uso para minhas finanças pessoais, que eu alimento ele todo dia. Então, quando eu quero ver, aqui mesmo no celular, eu abro ele e já me mostra todo o meu fluxo de caixa, tá certo? Da empresa é um outro que eu utilizo. Esse ele ainda não está adaptado para smartphone, mas é questão de tempo, eles logo também já vão colocar, tá certo? Então, o software em nuvem, ele te dá essa possibilidade, tá certo? De você ver a questão do tempo, das suas finanças em tempo real. E aí uma outra coisa que eu queria, deixa eu ver se ainda dá tempo, acho que dá, né? Uma outra coisa que eu queria, se você me permite falar, é que muitas vezes o empresário, ele não tem tempo para gerenciar, né, as suas finanças. De uma certa forma é algo até relativamente chato, porque é monótono, porque ele não tem saco para isso, ele gosta de estar muitas vezes dentro da operação dele. E aí lá no escritório que a gente tem, ou pelo menos a gente estava tentando implantar, se não fosse essa crise, se não fosse essa paralisação, a gente já estava com alguns projetos que é a terceirização do financeiro da empresa, onde a empresa delega para a gente o gerenciamento justamente desse software, tá certo? Onde a gente passa a alimentar ele diariamente, e aí o empresário, por meio do aplicativo, ou mesmo do computador dele, do notebook dele, ele fica acompanhando. E ele fica responsável, muitas vezes, só pela aprovação das contas. A gente vai alimentando, inclusive, ele dando permissão, a gente, inclusive, alimenta até o banco já com os pagamentos, tá certo? E ele fica só com a responsabilidade da aprovação. Então, é um serviço que muita gente já está oferecendo. Lá no escritório a gente começou esse projeto piloto, só que aí a gente acabou com a crise tendo que parar um pouco. Quando voltar, a gente espera retomar isso. Porque muitas vezes
Porque muitas vezes ele contratar um profissional só para cuidar dessa área, muitas vezes é caro. E aí sai muito mais barato ele terceirizar do que ter esse profissional dentro de casa, sabe? Eu sei. Zé, para finalizar, uma pergunta e depois eu te faço a pergunta e faço a pergunta de duas meninas que fizeram postar uma pergunta para você. Zé, quais dicas, é a última minha, quais dicas você pode dar para os empresários que tiveram ou que estão tendo um impacto financeiro muito grande durante esse isolamento social e tiveram os seus negócios ou fechados momentaneamente ou resolveram fechar? Você tem, assim, alguma dica para dar para a gente? O que pode fazer? A dica foram aqueles pontos que eu levantei, tá certo? A primeira deles é preservar o caixa. Preservar o caixa, tá certo? Se você está tendo ainda a possibilidade de vender alguma coisa, tá certo? Posterga os tributos ao máximo, coloca os seus funcionários dentro do programa assistencial do governo para também dar uma aliviada na tua folha. Negocia com os teus fornecedores prazos para ir lá colocar mais para frente o pagamento. Aluguel, tenta isenção, tenta redução, tenta postergação, tá certo? E trabalhar a parte de custo fixo também, essas despesas de custo, essas despesas fixas, né? Bancos, tarifas bancárias, telefonia, tá certo? São basicamente as mesmas medidas que a gente havia falado, são as que se aplicam também. Né? Essas vão nos salvar nesse momento, né, Zé? Isso. Mas eu tenho fé em Deus que já a gente sai dela. Zé, 5 minutos. Tem duas perguntinhas aqui que as meninas fizeram. Como é que faz essa distribuição de lucro? Você falou de distribuição de lucro, aí logo depois ela fez a pergunta. Você pode dizer aí, dar uma dica para a gente como é que faz distribuição de lucro? Posso. Isso aí a gente vai calcular. Para isso a gente precisa do DRE, que é o DRE, demonstrativo do resultado do exercício, tá certo? Essa DRE, como é que ela é estruturada? Ela apresenta as receitas da empresa e aí ela começa a mostrar todas os meus custos e despesas que eu tive dentro daquele período, tá certo? Então ele mostra quanto eu tive de custo com a mercadoria, quanto eu paguei de frete, quanto foi o meu custo fixo com aluguel, com funcionários, tá certo? Então ela sai deduzindo da minha receita até chegar a um valor, tá certo? Esse valor que sobra, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Toda empresa, né, a gente trabalha para que esse número seja positivo e quanto maior esse número, melhor. Então esse número positivo é o que a gente dá o nome de lucro. Então o lucro nada mais é do que a diferença entre as minhas receitas menos os meus custos e despesas. Então uma vez que a DRE da empresa apontou um valor de lucro, então chegou ao final do mês, a minha DRE deu 10 mil reais de lucro, tá certo? E, lembrando, o meu Prolabore, ele tem que estar lá na minha despesa fixa. Então, quando a DRE apontar, olha, deu 10 mil de lucro, o meu Prolabore já tem que ter sido deduzido lá nas despesas fixas, tá certo? Então, daquele valor que a DRE está apontando, que é lucro, então ali eu posso estipular um percentual. Eu vou tirar, sei lá, 30%, 40%. Esse percentual quem vai determinar é você. Posso tirar até 100%? Posso. Mas é como eu estou te dizendo. Se você tirar 100%, você pode, exatamente, você pode matar a empresa, tá certo? Então, você tira ali um percentual, tá certo? E a título de distribuição de dividendos. E aí você vai somar com aquele valor que é fixo, né? Que todo mês a empresa vai pagar o seu salário. Então você vai ter o seu Prolabore e vai ter o seu percentual que vai ser variável. O teu Prolabore é fixo. Então tu estipulou, sei lá, 5 mil reais por mês. Então todo mês tu vai receber 5 mil reais de Prolabore. Já o lucro, ele vai depender do resultado. Então quanto maior o resultado da empresa, maior a tua participação, maior vai ser a tua retirada. Tá certo? E eu achei tão interessante, Zé, essa dica que tu deu para a gente, da diferença do Prolabore e os dividendos, né? Uns são tributáveis e outros não. É muito interessante. Acho que ajudou muita gente. Porque a gente estuda mais o financeiro, mas não é tão aprofundado como você
que é professor, que é palestrante, que trabalha com isso há muitos anos, que tem essas dicas para dar para a gente, né? Zé, mais uma pergunta para a gente finalizar. Uma pessoa fez o seguinte comentário. O empresário ele já pagou o estoque, né? E por ter pago, ele acha... Ele já pagou, o estoque já está dentro da loja, seja de roupa, de vestuário, de calçados, e aí, pelo fato dele ter pago, ele acha, o empresário, que ele não tem mais valor. E aí fica dando desconto. Financeiramente falando, Zé, isso como é que você enxerga isso dentro da empresa? Porque eu, como consultora, eu diria que esse empresário deve fazer o quê? Olhar a curva ABC do produto, olhar o giro do produto, se ele está vendendo, se ele não está. Ao invés de dar desconto, eu diria, para ele fazer corridinhas, campanhas motivacionais com a equipe, para ele não reduzir o markup, tornando-se markdown. Financeiramente falando, como é que tu enxerga isso, Zé? Aquele cara que compra, pagou, eu já paguei, então não dá desconto, já está aí mesmo, já está pago. Não, ele está, digamos assim, minando o lucro da empresa. Não é verdade? Ele está minando o lucro da empresa. Porque o que é que acontece? Né? Vamos lá, vamos aqui pegar a DRE. Minha DRE está lá, minha receita, tá certo? Um dos primeiros itens que vai ser deduzido da minha receita é o quê? É o meu custo. Então, o que é o custo? É justamente esse valor que o empresário ele pagou. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Se ele está dando descontos, a minha receita ela vai começar a encolher. Porém, o meu custo ele vai continuar a mesma coisa. E, consequentemente, o meu lucro ele vai ser menor. Tá certo? Então, se ele diminui, se ele dá desconto, a minha receita vai diminuindo, porém o meu custo não. O meu custo ele não diminui, porque ele já está pago, ele já aconteceu. Então, consequentemente, meu lucro é menor. E aí eu acabo, digamos assim, com um lucro menor, o meu capital de giro acaba diminuindo, e aí eu começo a entrar naquele ciclo, né? Não tem capital de giro, vou precisar antecipar a receita, vou precisar de empréstimo, e aí é onde o resto do lucro vai-se embora e você acaba sufocando a empresa. E aí cai naquela situação, vendo, e não tenho dinheiro para no final do mês. Foi a nossa primeira pergunta, né, Zé? É. Exatamente. Zé, acabamos, faltam 1 minuto para acabar. Gente, muito obrigada. Zé, muito obrigada por sua participação. Olha, gente, o Zé é tão difícil, eu tive que esperar 15 dias, viu? Eu fiz o convite, tive que esperar 15 dias. Zé, você sabe que é brincadeira, eu tenho uma gratidão muito grande por você, por toda a sua equipe, ó, a Jaque. Tá aí? Beijo, Jaque. A Jaque briga comigo o tempo inteiro. Zé, muito obrigada, foi muito esclarecedor, obrigada pela sua participação, por ter aceito o meu convite, eu tenho certeza que os nossos clientes adoraram, a Márcia está dizendo que adorou, e vamos tirar uma foto, tá, Zé? Vamos tirar. Hoje eu fiquei toda doidinha com o meu telefone aqui, eu vou ter que comprar aquele negócio para ficar chique, igual aquelas... Comprar um pé, né? Já vai, tá, Zé? 1, 2, 3. Mais uma, Zé. Show. Gente, obrigada. Um beijo. Zé. Tchau, pessoal. Obrigado também. Vamos marcar outro, viu? Vamos marcar, sim. Obrigada, Zé. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.